2022 eu lancei um vídeo muito legal, e até aí tudo bem, porque todos os meus vídeos são muito legais, sobre os melhores lançamentos pra ficar de olho. E esse ano, vocês sabem que eu não estive muito ativa aqui no YouTube até o momento, mas tem uma coisa boa nisso tudo, porque apesar de não ter conseguido fazer aquele vídeo lá antes do ano começar, eu posso fazer o vídeo agora mostrando pra vocês os melhores lançamentos literários do primeiro semestre de 2023. E por que eu digo que esse formato é muito melhor? No ano passado, o que eu senti falta foi que, como eu gravei o vídeo antes do ano começar, teve muita coisa que foi sendo lançada ao longo do ano que naquela época eu não tinha essa informação de que seria lançado. Então, acabou que a lista ficou meio incompleta, sabe? Tinha 50 títulos, o que é bastante coisa, mas eu fiquei, putz, se tivesse esse daqui seria maravilhoso. E eu fiquei com esse sentimento, assim, de trabalho mal feito, sabe? Porque eu sou virginiana, muito perfeccionista, eu gosto de tudo certinho. Então, agora eu tenho a oportunidade de mostrar pra vocês os livros que foram lançados, então não tem como ter erro, e os que mais me chamaram a atenção, assim, dentro do meu nicho, né? Que é mais fantasia, às vezes um pouquinho de romance, um pouquinho de outros gêneros também, mas focado principalmente na fantasia, distopia, ficção científica, que é o que eu mais gosto. Então, se você aí, ó, tem um gosto literário parecido com o meu, fica de olho que eu vou te contar tudinho. E se você não sabia ainda do lançamento de algum desses livros, ou deixou passar batido, fica atento e coloca na sua wishlist, porque tem grandes chances de ser uma história maravilhosa. E antes que vocês me perguntem, eu posso sim gravar no final do ano um vídeo falando sobre os melhores lançamentos do segundo semestre, pra gente ter tudo atualizadinho aqui no canal, né? Então vamos lá, que são 40 títulos que eu separei pra esse primeiro vídeo. Então tem bastante coisa, e pra não ficar muito grande, eu vou falar brevemente sobre cada um deles, até porque a maioria eu não li. Eu não tô comprando muito livro esse ano, então esses aqui, assim, eu só tenho mesmo os que eu recebi de editora, porque o resto... Começando então pelo mês de janeiro, que teve 2 lançamentos incríveis que me chamaram a atenção. O primeiro, então, foi A Longa Marcha, que é um livro do Stephen King. Ele, na verdade, foi um relançamento, se eu não me engano, porque já tinha sido lançado aqui no Brasil, mas estava esgotado. Então a editora Suma fez esse belíssimo trabalho de disponibilizar pra gente, né, de forma acessível, mais um livro do Stephen King. E vocês sabem que eu tenho minha coleçãozinha bonitinha, que eu tô tentando construir aos poucos. Então foi um lançamento, assim, que me deixou muito feliz, e mais ainda por ter recebido ele aqui em casa. Então esse aqui eu já tenho na minha listinha, e assim que chegar a vez de ler ele, eu não vou ter problema com isso. O outro lançamento do mês de janeiro, que eu também fiquei muito feliz por ter sido publicado aqui no Brasil, foi O Herdeiro Roubado, da Holly Black, que é o início de uma nova duologia da autora que se passa no universo de O Povo do Ar. Eu também já tenho aqui em casa, tá bem aqui do ladinho, que eu fui agraciada pela Galera Record com esse recebido maravilhoso. E como uma pessoa que leu a trilogia O Povo do Ar e gostou bastante, é óbvio que eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Acho que vai ser uma das minhas próximas. Começando o mês de fevereiro, a gente teve uma quantidade muito boa de livros lançados que me chamaram a atenção e me fizeram colocar aqui nessa listinha pra vocês. O primeiro foi O Despertar do Sonhador, que é um livro da Meg Stiefvater, e se passa com um personagem que aparece em Os Garotos Corvos, se eu não me engano. Tô dizendo se eu não me engano porque eu não li ainda, não posso afirmar nada com certeza. Mas eu tenho aqui em casa o primeiro livro dessa série, que é O Chamado do Falcão, né? O primeiro da trilogia O Sonhador, e aí foi lançado agora o terceiro e último livro dessa trilogia. Então, quando começar a ler, se eu gostar muito, já vou poder dar continuidade e finalizar. O quarto livro dessa lista, também lançado no mês de fevereiro, foi Absolutamente Romântico. Se eu não me engano, ele é o quarto e último livro da série Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. É uma série que eu tenho o primeiro livro aqui em casa, e agora a editora Arqueiro finalizou a série com o lançamento desse quarto livro, que eu acho, né, que é o último, não tenho certeza absoluta. Pelo que eu entendi, cada livro se passa com um personagem diferente, porque eu acho que se fossem os mesmos personagens sempre ficaria muito cansativo, muita enrolação. O quinto livro dessa lista é o início de uma série que é da mesma autora de um livro que eu tenho aqui em casa. Não sei se deu pra entender, eu não li o livro dela ainda, gente, mas eu quero ler. E aí, quando lançou outro livro, eu fiquei, eu quero ler também. Então eu decidi colocar nessa lista aqui, que é Castelo em Seus Ossos, da Laura Sebastian. Ele é o primeiro livro, eu acho que de uma trilogia, mas pode ser uma duologia também, não tenho certeza. Foi lançado pela editora Arqueiro em fevereiro, e o outro livro da autora que eu tenho aqui em casa é Princesa das Cinzas. Não fiz a leitura ainda, mas dá pra perceber que é fantasia, né? Então, vocês sabem que tudo de fantasia já entra no meu radar. O sexto livro dessa série é de uma autora que eu sei que já tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, desde a estreia dela praticamente, né? Não vou dizer desde a estreia, porque a primeira série dela que eu sei que foi publicada aqui no Brasil não fez um sucesso tão estrondoso assim. Na verdade, eu só via a Kabuki falando sobre essa série, que é, no caso, Obsidiana, né? A saga Lux, da Jennifer L. Armstrong. Mas a partir da segunda série dela lançada aqui no Brasil, que foi o de Sangue e Cinzas, o negócio, assim, ó, bombou, estourou, tava todo mundo lendo e amando, e a autora começou a ser muito publicada, né? Saiu um livro atrás do outro. Inclusive, já deve ter, acho que mais de 10 livros dela lançados aqui no Brasil a essa altura do campeonato. E no mês de fevereiro foi lançado mais
Mais Frio que Gelo, que é o segundo livro da série Dark Elements. O primeiro provavelmente deve ter sido publicado no ano de 2022. E a Inside Books lançou aí a continuação da série. Pra quem tem um certo toque com esse tipo de coisa como eu, vai ficar levemente incomodado, porque a Jennifer Lerner-Trond foi publicada pela Valentina primeiro, depois foi publicada pela Galera Record e agora tá sendo publicada pela Inside Books. Então assim, 3 editoras diferentes com a mesma autora. Vai ficar tudo separado na estante pra quem organiza por editora como eu. Mas tudo bem, entendeu? Tudo certo. E adivinha de quem é o 7º livro dessa lista? Sim, também é da Jennifer Lerner-Trond. Eu falei pra vocês, gente, ela foi muito publicada. E dessa vez, né, pela editora que publicou o de Sangue e Cinzas, que é a Galera Record, também em fevereiro, tá? Saíram 2 livros da autora aqui no Brasil. E esse outro foi Uma Sombra na Brasa, que é o primeiro livro de uma série chamada Carne e Fogo. Eu tenho a impressão de que essa série, ela é meio que uma continuação, ou um prequel, ou algo que se passa no mesmo universo do de Sangue e Cinzas, mas eu estou falando isso aqui sem ter certeza. Eu ouvi bastante falarem sobre isso, sobre as ramificações dessa série, que vai ter 1 milhão de livros, então eu imagino que essa publicação da Galera Record tenha relação, né, com a outra série dela publicada também pela editora. Então é por isso que eu decidi comentar aqui, né, quem leu a trilogia de Sangue e Cinzas e gostou, quer continuar lendo os livros da autora, tem esse novo lançamento aí pra ficar de olho. O 8º livro dessa lista é um início de uma série de uma autora que eu acho que nunca foi publicada aqui no Brasil, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, que é a Raven Kennedy. Ela tá sendo publicada pela editora Astral Cultural com a série A Prisioneira Dourada. O primeiro livro lançado aqui no Brasil foi Guild. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. E foi um lançamento aí de fevereiro. Foi um livro que me chamou a atenção pela capa, né? Parece ser de fantasia. E quando eu li a sinopse, eu achei muito interessante, porque tem um negócio assim, meio mitologia grega, gente. Vocês sabem que eu amo. Então eu fiquei bem interessada mesmo e decidi colocar aqui nessa lista também. E o último lançamento do mês de fevereiro que eu separei pra falar aqui com vocês foi A República do Dragão, da R.F. Kuang. Ele é um livro lançado pela editora Intrínseca e é a continuação de A Guerra da Papoula, que, se eu não me engano, vai ser uma trilogia. Esse foi um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil no ano passado, quando foi publicado. Eu sei que muitos influenciadores leram, gostaram, falaram sobre e, é claro, deixaram uma pulguinha atrás da orelha do pessoal pra ler também. Tô muito curiosa pra saber sobre o que se trata. Pelo que eu ouvi falar, são livros um pouco pesados. Inclusive, esse livro tava na minha lista de lançamentos do ano passado e eu falei que ele tinha gatilhos pra vocês pesquisarem aí e se atentarem a esse fato. Março também foi um mês recheado de lançamentos muito legais. E o 10º livro dessa lista é Amêndoas. O autor ou autora é coreano, então vocês me perdoem a pronúncia, mas o nome do querido ou querida é Won Byung-Soo. Não sei como é que fala. E, gente, esse lançamento veio com todo um hype aí pela editora Roku, porque foi um livro muito indicado pelos membros do BTS. Sabe o grupo de K-pop BTS? Sucesso mundial, entendeu? Toca nas rádios, tem um monte de fãs ao redor do mundo, inclusive eu. Mas assim, pra não dizer que eu coloquei esse livro aqui na lista só por causa do BTS, muita gente leu, gostou pra caramba, e a capa é belíssima, gente, sério, a capa desse livro é maravilhosa, e eu fiquei muito curiosa pela leitura. Eu também já vi ele pessoalmente, é bem fininho, então parece ser uma leitura rápida, e é um negócio assim que eu não consigo nem imaginar do que se trata, sabe? Mas enfim, continuando, o 11º livro da lista é A Guerra das Duas Rainhas, que ele é o 4º livro da série de Sangue e Cinzas, mas eu acho que ele não tem relação com a trilogia. Tipo, eu acho que a trilogia acabou e aí começou... Não sei, gente, essa série é muito confusa, não sei. Eu já ouvi falar tanta coisa que eu fico meio perdida. Mas ele tá escrito como se fosse um 4º livro da série, então eu vou colocar aqui desse jeito. Que é da Jennifer Lerner-Trond, vocês sabem. Eu tenho aqui em casa o primeiro e o terceiro. O primeiro eu comprei, o terceiro eu recebi da editora, aí não tem o segundo ainda. E muito menos esse 4º que foi lançado aí no mês de março. O 12º livro da lista é o terceiro da trilogia Ciclo Aurora, que é da Amy Kaufman e do Jay Crystal. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Roku e é Adeus Aurora. Eu tenho aqui em casa o primeiro e o segundo, que é Aurora Acende e Aurora Arde. Inclusive, gente, os dois começam com Aurora, aí o terceiro termina com Aurora. Ai, fiquei incomodada. Tá com o meu toque já, porque a Aurora Acende, a Aurora Arde, depois dá Adeus Aurora. Ai, estragou, gente. Poderia ser Aurora Adeus. Gente, eu não sei mais nem falar. Enfim, vocês entenderam. Ignore o surto. Continuando. O próximo lançamento, todo mundo já tá sabendo. É impossível você acompanhar o BookTube, entendeu? Ser leitor aqui no Brasil e não saber que Corrente de Espinhos foi lançado aqui no Brasil em março pela Galera Record, fechando aí a trilogia As Últimas Horas da Cassandra Clare. E sim, gente, tô muito ansiosa pra fazer a leitura. É a próxima série dela que eu provavelmente vou ler, então eu tô bem ansiosa e eu acho que eu vou gostar bastante. Então eu fico feliz de já ter esse livro lançado aqui no Brasil, porque eu tenho os 2 primeiros aqui em casa e assim que eu começar a ler, eu vou querer ler tudo seguido. Então é muito bom, assim, não ter que ficar esperando. O 14º livro dessa lista é o segundo de uma série que também estava presente no meu vídeo de lançamentos mais aguardados de 2022,
2022, que é A Promessa do Dragão. Ele é o segundo livro da série Os Seis Grows, da Elizabeth Lin. É um livro lançado pela plataforma 21, que saiu aqui no Brasil em março. E assim como o primeiro livro da série, a gente tem uma capa belíssima. Eu adoro essas capas que são ilustradas, sabe? Que tem cores que combinam. Me sinto muito satisfeita esteticamente. E é claro que já acende uma vontade maior ainda de ler. Só falta aí adquirir os livros em promoção, que também é uma etapa importante, né? O 15º livro da lista é A Última Missão de Gwendy. Ele é o terceiro livro da série, A Caixa de Gwendy, do Stephen King, com o Richard Chizmar. Eu acho que é mais voltada pro público jovem, mas eu tô falando isso aqui também sem ter certeza. Ele foi lançado aqui no Brasil em março pela editora Suma, e é o último lançamento que eu trouxe aqui desse mês, porque eu achei bem interessante. Se em fevereiro e em março a gente já teve muitos lançamentos legais, em abril as editoras chutaram o pau da barraca, porque saiu muita coisa interessante, sério. Eu fiquei perdidinha na hora que eu fui montar a lista, porque tinha muita coisa pra colocar de abril, mas a seleção aqui, ó, está de respeito, e eu peguei só os melhores dos melhores pra mostrar aqui pra vocês. Começando então por um lançamento da editora Literalize, que é da Melissa Barchadouche. Pra quem não sabe, essa autora já foi publicada aqui no Brasil pela plataforma 21 com um livro único chamado Garotas de Neve e Vidro, e ele é inspirado na história da Branca de Neve. Então, assim, é um livro que eu quero muito ler há muito tempo. Eu até tinha colocado num projeto de leitura, sei lá, em 2021, e acabou não dando certo, não consegui fazer a leitura. Mas até hoje eu sinto esse sentimento de urgência em ler esse livro. E agora um outro livro da autora foi publicado aqui no Brasil, que é Garota, Serpente e Espinho. E foi com certeza uma das obras que saíram em abril que mais me chamaram a atenção. Eu tô bem ansiosa pra adquirir o meu e pra fazer a leitura também. Mas assim, antes disso eu tenho que ler Garota de Neve e Vidro, gente. Eu tô passando vergonha já aqui, entendeu? O 17º livro da lista é Um Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. É a mesma autora de Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu li esse livro no ano passado, inclusive eu autografei com a autora na Bienal de São Paulo, que ela veio, né, prestigiar o evento e fazer uma sessão de autógrafos. Eu gostei bastante da história. Eu acho que é um livro que ele tem certas semelhanças com outras obras já lançadas, né? Não é algo muito inédito assim, mas eu também não quero algo inédito. Às vezes o plot padrão funciona, entendeu? E eu não sei como é que vai ser esse outro livro dela, se vai ser semelhante ao primeiro ou se vai ser algo diferente, mas de qualquer forma eu tô interessada em ler porque eu gostei da primeira experiência que eu tive com a autora. E pra quem também tá na mesma situação, já fiquem de olho aí, ó, porque tem novo lançamento dela na área e foi relativamente rápido, né? Acho que o primeiro livro fez bastante sucesso, então a editora Arqueiro quis trazer logo outra obra da autora. O 18º livro dessa lista é de outra autora, que eu acho que ela começou a ser publicada aqui no Brasil no ano passado. Posso estar enganada, tá, gente? Eu tô tirando isso aqui das vozes da minha cabeça, mas eu nunca tinha ouvido falar da Emily Henry antes de Leitura de Verão, né, que foi um livro dela publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, no ano passado, e que eu fiz a leitura ainda no ano passado, não tenho ele aqui em casa, eu li mesmo pelo Kindle, e foi um livro que eu gostei bastante, então acho que assim como eu, muitas pessoas conheceram a autora através desse livro. Pode até ter sido o livro de estreia dela, tá, gente? Eu não tenho certeza de absolutamente nada do que eu tô falando aqui. E como eu tive uma boa experiência com esse livro, eu fiquei muito interessada em todos os outros lançamentos dela, e assim, as editoras saíram publicando. A principal editora que publica ela aqui no Brasil é a Verus, né, que foi a responsável por Loucos por Livros, o livro dela que saiu aqui no Brasil em abril de 2023, mas eu sei que a HarperCollins, se eu não me engano, também publicou o livro dela em 2022. E assim, tem livro dela que as pessoas falam bem, tem livro dela que as pessoas não falam tão bem assim, mas eu tô interessada em ler todos pra tirar minha própria conclusão. Não tenho certeza se esse aqui as pessoas falam bem ou mal, porque as capas são meio semelhantes, entendeu? Então eu não decorei muito bem o que estavam falando mal, o que estavam falando bem. Mas fica aqui a info de que saiu, e se você já leu esse livro, me conta se você gostou ou não, porque eu estou curiosa para saber. No 19º lugar dessa lista a gente tem Melhor do que nos Filmes, da Aline Penter. Foi lançado pela editora Intrínseca. Eu confesso que esse livro tinha passado batido por mim, mas depois da Bienal do Rio de Janeiro, em que a autora inclusive esteve presente para uma sessão de autógrafos, e que eu não estava no dia da sessão de autógrafos dela, eu fiquei muito curiosa para ler esse livro, porque eu percebi que ele fez muito sucesso aqui no Brasil e que eu não tinha me tocado desse fato, sabe? E se as pessoas gostaram tanto e tantas pessoas gostaram tanto, significa que é bom, né, gente? Só pode ser. Pelo que eu entendi, é um romancinho. Eu estou muito nessa vibe, assim, de mesclar romancinhos com fantasia pra não ficar de ressaca literária. Então esse aqui com certeza entrou no meu radar depois da Bienal. E ele ganhou o espacinho dele aqui nessa lista de última hora, porque senão não teria aparecido. O 20º livro dessa lista é outro romancinho, mas dessa vez de uma autora que eu quero ler tudo que ela publicar. Se ela publicar a lista de compras do supermercado dela, eu estarei lendo. Tá bom, meus amores? Que é a Ali Hazelwood, que também, assim como a Helena Armas, esteve presente na Bienal de São Paulo no ano passado. Eu autografei A Hipótese do Amor com ela, né, que era o lançamento dela, primeiro livro publicado aqui no Brasil, já fez um sucesso estrondoso. Depois disso, ela publicou A Razão do Amor, que saiu no ano passado, se eu não me engano, mas eu li no início desse ano, que eu também
Amei demais. E agora, o terceiro lançamento dela aqui no Brasil, em abril de 2023, foi Odeio Te Amar. Pelo que eu entendi, é um livro que compila 3 contos dela, né, sobre casais diferentes. E devem ser bem curtinhos, assim, de ler. E é como eu disse, apesar de eu não ser a maior fã de contos do mundo, é da Ellie Hazelwood, então eu quero ler. O 21º livro dessa lista tava quase passando batido, mas aí eu li a sinopse dele de última hora e acabei gostando bastante, então decidi colocar aqui também, que é Uma Virtude Mortal, da Emily Tait, não sei como é que pronuncia o nome dela. Foi lançado pela Globo Out em abril desse ano e é o primeiro livro de uma duologia ou trilogia chamada A Última Finestra. Eu acho que é uma duologia. E assim, gente, eu não sei explicar o porquê, mas a sinopse me chamou a atenção. Eu achei interessante. Eu pensei, outras pessoas podem achar interessante também, então eu vou trazer pra minha lista. Foi isso, basicamente. Não tem muito o que explicar. O 22º livro dessa lista é uma continuação de uma série que foi publicada aqui no Brasil no ano passado e fez bastante sucesso também. Eu vi muita gente falando sobre. Infelizmente, não fiz a leitura ainda, porque é um livro caro e eu não tenho aqui em casa. Mas com certeza está na minha wishlist e um dia eu irei adquirir, que é o Paradoxo de Atlas, a continuação do livro A Sociedade de Atlas, da Olive Blake, lançada aqui no Brasil pela Intrínseca. E assim, lançou o primeiro livro no ano passado, esse ano já saiu o segundo, então as editoras estão tendo uma periodicidade bem legal com as séries. Eu acho isso muito bom, porque chega desse período sombrio do nosso mercado editorial, em que as séries eram lançadas e passava 2, 3 anos pra lançar a continuação, ou até nem era publicado, gente. É uma tremenda sacanagem com o consumidor, tá? Então, editoras, parabéns, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação. O 23º livro dessa lista é Sombras do Sol, que ele é o segundo livro da série, trilogia, duologia, não sei, Dream Blood, da N.K. Jemisin. Eu acho que é uma trilogia, posso estar enganada, tá, gente? Lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Eu tenho a impressão de que esse livro tem capa dura, não sei porquê. Nunca cheguei a ver pessoalmente, mas eu tenho essa impressão, apesar de a outra série dela publicada pela editora Morro Branco ser em capa brochura. E a N.K. Jemisin entra pra essa listinha de autoras que atacam meu toque, porque ela é publicada por mais de uma editora. Então, os livros dela ficam separados na minha estante e isso me causa desespero. Mas tudo bem, pra quem gosta e acompanha a autora, tá aí o lançamento da continuação dessa série. O 24º livro dessa lista é de uma autora que eu li o livro dela recentemente e eu gostei bastante, que é a Stephanie Garber, com A Balada do Felizes para Nunca, que é o segundo livro da série Era Uma Vez um Coração Partido. Os livros dessa autora estão sendo lançados aqui no Brasil agora pela Gutenberg e eu fico muito triste, gente, porque quando eu fui ler a sinopse desse segundo livro, pra procurar ali o nome da série, que eu inclusive não encontrei, por isso que eu coloquei Era Uma Vez o Coração Partido, que é o nome do primeiro livro, eu acho que eu peguei spoiler do primeiro livro que eu não li ainda. E eu tô tentando esquecer, sabe? Só que eu li a sinopse umas 2, 3 vezes, porque eu entrei na página várias vezes, eu sempre esquecia que tinha spoiler. Aí eu lia de novo e lembrava do spoiler. Gente, sério, foi muito triste. E eu espero que eu já tenha esquecido, mas eu acho que eu não esqueci, sabe? Tá a memória aqui no fundinho da minha cabeça. Eu espero muito que até eu adquirir e ler o primeiro livro dessa série, já tenha se apagado completamente e eu nem lembre que um dia eu tomei spoiler. Olha as coisas que eu não passo por vocês, tá? Peguei spoiler pra vocês não terem que pegar, então não olhem a sinopse desse livro. Eu acho que é um spoiler, não tenho certeza, mas eu acho que é um spoiler e é um spoiler que deve ser, tipo, entendeu? Daqueles pesados. Mas enfim, continuando, chega de chorar mágoas porque esse vídeo já tá ficando muito longo. O 25º livro dessa lista é Um Dia de Céu Noturno, o primeiro tomo, no caso, que é o segundo livro do Priorado da Laranjeira, que também foi dividido em 2 tomos diferentes. Esse é como se fosse o terceiro livro da série, só que ele é o segundo, o tomo 1 do segundo livro. Aí vai ser lançado o segundo tomo também, tá? Pelo que eu entendi, essa série da Samantha Shannon, que aparentemente gosta muito de escrever, tem os livros muito grandes, e aí a plataforma 21, pra não ficar aqueles negócios de, sei lá, de 1000 páginas na sua estante, eles dividiram em 2 tomos diferentes, até também pra o preço do livro não ficar tão caro. E aí publicaram primeiro aqui no Brasil o tomo 1, no mês de abril, e eu acredito que ou vai sair, ou já saiu o segundo tomo esse ano também. O 26º livro que eu separei aqui pra vocês foi Garota Propaganda, que é um lançamento da Veronica Roth. Gente, sério, a autora de Divergente, que depois de Divergente não teve mais nenhum sucesso na vida dela. Eu sei que já foram lançadas pelo menos outras 2 séries dela aqui no Brasil depois de Divergente. E nenhuma eu vi a galera falando como aconteceu com o Divergente. Porque Divergente foi um surto, né? Naquela época ali de distopias como Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, barará, barará, barará. Era um surto e todo mundo conhece Divergente. Você não conhece Divergente, você é um ET, um alienígena. Porque assim, todo mundo conhece essa série. E os outros lançamentos da autora parece que, sabe, não tiveram esse hype, não tiveram pessoas lendo, falando sobre. Ela ficou bem esquecida no churrasco, a coitada. Mas, pela gratidão que eu tenho por ela ter sido uma das autoras, assim, uma das primeiras autoras que eu li quando eu estava me formando uma leitora assídua, eu trouxe aqui esse lançamento dela também, que eu acho que é um livro único. Pelo que eu pesquisei, eu não consegui encontrar nenhum tipo de indicação que fosse o primeiro livro de uma série. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Planeta e saiu no mês de maio.
Os outros livros dela, todos foram publicados pela editora Rocco, mas eu acho que não deve ter vendido tanto. Então, não sei se a editora abriu mão dos direitos, ou se a própria Planeta foi atrás de comprar, porque queria publicar a Verônica. Não sei, gente, mas assim, trocou de editora e agora está na Planeta esse novo lançamento da autora de Divergente. O próximo livro que eu separei foi Marcada com Sangue, que é o segundo livro da série Lendários, da Trace Dion, que eu acho que fez sucesso aqui no Brasil, eu vi muita gente falando sobre. É um lançamento aí da editora Intrínseca do mês de maio, e o primeiro livro dessa série estava no vídeo de lançamento de 2022, então fico muito feliz de poder trazer aqui pra vocês a continuação, apesar de não ter lido ainda o primeiro, até porque eu nem tinha aqui em casa, mas assim, fica a informação pra vocês, e quem leu e gostou, faça bom proveito, se joga. Lembra da Jennifer Lermer-Tronte? Então, gente, saiu outro livro dela esse ano aqui no Brasil também. Dessa vez, A Cada Último Suspiro, que ele é o terceiro daquela série lá que eu falei pra vocês bem no início do vídeo, chamada Dark Elements, publicada pela Inside Books. Tipo assim, acho que saiu o segundo livro em fevereiro, se eu não me engano, e aí, em maio, 3 meses depois, já saiu o terceiro livro. Então, eles estão assim, ó, botando quente na tradução pra publicar logo. E deve ser uma série muito boa, deve estar fazendo muito sucesso pra isso. Então, se vocês leram, gostaram, recomendam, me digam aqui embaixo. O 29º livro que eu separei foi Os Lobos Dourados, que é da Roshani Chokshi. Não sei como é que pronuncia o sobrenome dessa autora, é muito difícil. E eu pesquisei pra tentar achar se essa é uma série ou é um livro único, mas eu não consegui achar nenhuma informação. Então, né, jogo aqui no ar, e vocês que já leram ou que conhecem a história, me digam aqui, por favor. É um livro que foi publicado em maio pela Astral Cultural, o que tá me surpreendendo bastante, porque assim, gente, até esse ano eu nunca tinha ouvido falar da editora Astral Cultural. Eu não tenho nenhum livro deles aqui em casa, que eu saiba. E assim, eles estão publicando muitos livros que me chamaram a atenção e que estão assim entre os que eu mais quero ler dos lançamentos. E isso foi muito repentino, sabe? Foi muito do nada. Então eu fiquei surpresa pela quantidade de livros da Astral Cultural que tem aqui nessa lista, tá? Eu acho que tem mais livros da Astral Cultural do que da Planeta ou da Plataforma 21, por exemplo. Então, se for uma nova editora ou uma editora antiga que tá investindo agora recentemente no cenário, né, eu fico muito feliz, porque quanto mais editoras fazendo esse belo trabalho, né, de trazer lançamentos legais aqui pra gente, mais livros a gente vai ter pra ler e mais dinheiro pra gastar também. Não sei se isso é uma coisa boa, né? O 30º livro dessa lista, a gente tá chegando no final, eu espero que vocês estejam tristes. Eu tô feliz porque assim, eu tô cansada de falar já. É A Rainha Traidora, que é o segundo livro da Ponte Entre Reinos, da Danielle L. Jensen, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte. E eu ouvi muitas pessoas falarem bem desse primeiro livro. Ele tava na minha lista do ano passado também, gente, se eu não me engano. Então fica aqui a informação de que a continuação já foi publicada, e pra quem gostou muito, vai poder seguir com a leitura. Eu, infelizmente, né, não tenho aqui em casa e não fiz a leitura ainda, mas foi um dos lançamentos do ano passado que mais me chamou a atenção, e ele já está na minha wishlist há um tempinho aí, esperando uma promoção boa. O 31º livro dessa lista é do Brandon Sanderson, então, obviamente, foi publicado pela editora Trama, que é Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Ele faz parte aí de uma série de projetos secretos do Brandon Sanderson, se eu não me engano, e foi um dos primeiros, ou o primeiro publicado. Saiu aqui no Brasil em maio, e ele tem uma edição belíssima, gente. A capa desse livro é maravilhosa. Ele tem ali uma edição muito luxuosa, né, capa dura e tal. E assim, eu só vi nas mãos dos outros, né, não comprei quase nada esse ano, mas eu fiquei com muita vontade de adquirir esse livro, não só pela história, pelo autor também, mas pela edição. E eu acho muito legal quando as editoras fazem esse belo trabalho, a ponto de você ficar com vontade de adquirir o livro também pela parte estética, sabe? Não que isso seja o mais importante, mas é uma das partes importantes também, tá? É do Brandon Sanderson, então eu acredito que esse livro já nasce com um hype, e eu vi muitas pessoas falando bem também, então tem esse pontinho a mais aí pra contribuir pra esse livro estar nessa lista. Agora, voltando a falar sobre romances, eu separei aqui um livro que é de uma autora chamada Alexene Farrell Fomut. Ela tem um nome bem difícil de falar, eu nunca ouvi esse nome antes, na verdade. E pelo que eu entendi, lendo a sinopse desse livro, a Alexene é a autora de A Sociedade de Atlas. Só que ela escreve A Sociedade de Atlas como Olive Blake, que é só um pseudônimo. E aí, como ela meio que mudou de gênero, né, pra lançar esse romancinho, ela acabou colocando o nome real dela. Eu achei bem curioso isso. Às vezes você não consegue, né, relacionar os autores porque tem nomes diferentes. Mas enfim, esse novo livro dela aqui no Brasil é A Mecânica do Amor, publicado pela editora Globo Out em junho de 2023. Além de ter trocado de nome, também trocou de editora. A gente não gosta disso. Eu, pelo menos, ó, não gosto, não tá aprovado. Gente, que sofrimento
lançamento. Isso aconteceu muitas vezes. Meu Deus. Vai ficar tudo separado aqui na minha estante. Eu vou ficar perdida. E assim, vocês se enganam se pensam que acabou os romancinhos, tá? Porque eu coloquei muito romancinho nessa lista. Então o próximo é Quebrando o Gelo, da Hannah Grace, publicado pela editora Rocco em junho também. E esse livro, ele me chamou muita atenção pela capa, porque parece ser uma história com um patinador de gelo. Ai, eu adoro. Gente, eu adoro. Adoro, 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 adoro. Às vezes eu fico até procurando fanfic que tenha patinação no gelo pra ler, porque é um tema que eu adoro e não é tão recorrente, sabe? Não é tão fácil de achar. Então eu fiquei muito animada com esse lançamento e eu tô super ansiosa pra fazer a leitura e ver se vai ser bom ou não. Se você já leu, tá? Me diz aqui embaixo o que você achou. Na real, só me diz se você gostou. Se você não tiver gostado, não me diz, porque eu não quero perder o hype pra ler, porque, como eu disse, é um assunto que eu gosto muito e que é difícil de achar lançamento assim. O 34º livro dessa lista é A Filha do Rei Pirata, que ele é da Tricia Levenseller. Não sei falar esse nome, mas eu tenho um livro dessa autora aqui em casa já, gente. Olha que loucura. Coroa de Sombras. Eu achava que essa autora aqui tinha sido a autora da polêmica lá, que pagou a rapaziada pra falar bem do livro dela antes mesmo de ser lançado. Mas não é essa. É outra. É outra. É a autora de Light Larkin. Então não confundam como eu, tá? A pobre da Trícia não tem nada a ver com isso, gente. Eu espalhando fake news aqui sobre a autora na internet, pelo amor de Deus. Perdão, Trícia, não me processa. E a gente já tem outro lançamento dela aqui no Brasil saindo pela editora Planeta. E pelo título, né, parece ser um livro aí que envolve essa coisa de piratas e mar. E, ai, gente, outro tema que eu adoro e que eu não acho com facilidade. Então, com certeza, entrou aqui nessa lista pra vocês também ficarem atentos a esse lançamento, né? Se assim como eu, vocês também se interessam por esses assuntos. Em 35º lugar dessa lista, a gente tem Para o Trono, da Hannah Witten, que é o primeiro livro da série Wider Wood. Nossa, que nome difícil de falar, gente. Meu Deus. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Suma em junho. E, não sei, gente, parece uma fantasia, entendeu? E, na real, não tem muito motivo específico pra ter colocado esse livro nessa lista. É só porque parece ser de fantasia, porque o nome é Para o Trono. Então, eu gosto de fantasia, gente. Tá aqui na lista e eu espero que vocês gostem também, porque se vocês não gostarem, essa experiência aqui deve estar sendo horrível. Ah, meus amores, é lógico que tinha que ter um livro dela nessa lista, tá? Senão é a lista de Mariana Moura. E o 36º livro que eu separei foi Maldição, que é o segundo livro da duologia Áureo, da Marissa Meyer. É uma duologia ou uma trilogia? Não tenho certeza. Mas é da Marissa Meyer, é isso que importa. Foca nessa info, tá? Ele foi publicado pela Rocco aqui no Brasil em junho. E assim, eu tenho Áureo aqui em casa que eu recebi, chiquérrima. E eu achei a capa de Maldição ainda mais bonita do que a de Áureo, que já era bonitinho. Então, assim, livro da Marissa Meyer, de fantasia, com capa bonita. Só coisas boas, gente. Só tem motivos pra comprar esse livro. Então, com certeza, está no meu radar, está na minha wishlist. E de uma coisa eu tenho certeza, eu preciso adquirir essa continuação antes de ler Áureo, porque caso eu goste tanto de Áureo quanto eu acho que eu vou gostar, eu não vou ficar sofrendo sem ter a continuação aqui em casa, entendeu? Eu sou dessa, gente. Eu não gosto de passar perrengue, não gosto de ficar com ansiedade. Já sou uma pessoa ansiosa naturalmente. Se tiver motivos pra me deixar mais ansiosa ainda, eu vou surtar. O 37º livro dessa lista é outro que dá pra comprar só pela capa. Só pela capa já vale a pena. Não interessa se a história é boa ou não, mas a capa é belíssima. O ilustrador ou ilustradora tá de parabéns. Que é Um Veneno Doce e Sombrio, da Judy E. Lin. É o segundo livro da série Os Livros do Chá. Eu tenho o primeiro aqui em casa, tá? Que é Uma Magia Destilada em Veneno. Eu recebi da editora Galera Record no ano passado. E a gente já tem aí a continuação dessa história disponível aqui no Brasil. Não tenho certeza se é uma duologia ou se são 3 livros, mas eu acredito que não deva passar disso. E parece ser uma história bem diferente do que eu tô acostumada a ler e também bem rápida. Então, só temos pontos positivos a ressaltar aqui. Entramos agora nos 3 últimos livros dessa lista e o primeiro deles é O Desafio dos Semideuses, que até parece que é um livro do Rick Riordan, né? Mas não é. É do Aidan Thomas, que é o autor de Os Garotos do Cemitério, um livro que eu já tenho aqui em casa. Ele fez bastante sucesso quando foi publicado aqui no Brasil no ano passado. E agora a gente tem aí esse novo lançamento, que é o primeiro livro da série Portadores do Sol. Então vai ter continuação. E foi publicado pela editora Galera Record em junho. O penúltimo livro que eu separei pra essa lista foi Reino de Traições, que é o segundo livro da série Reino de Intrigas, da Tahereh Mafi, que é uma autora que já tem outras 2 séries publicadas aqui no Brasil, inclusive Estilhaça-me, né, que foi um grande sucesso. Saiu aí pela nova editora que publica a Tahereh já tem um tempo, né, que é o Universo dos Livros. E essa série me deixou muito empolgada, mesmo que eu não tenha gostado tanto dos últimos livros de Estilhaça-me. E eu com certeza tô bem curiosa pra fazer a leitura. Eu acho a escrita da Tahereh, assim, muito envolvente, muito rapidinha de ler. E ela tem um dom, assim, sabe, de escrever romance. O problema é só que às vezes ela exagera um pouco nesse dom dela de escrever romance. Mas de forma geral, é uma autora
autora que eu tive uma boa experiência e que eu quero muito continuar lendo as obras dela, que sairia aí no futuro. Pra finalizar, então, esse vídeo maravilhoso e extremamente longo, porque eu não consigo, gente, ser breve, ser concisa e direta ao ponto. Eu tenho que ficar falando 1 milhão de coisas. O último dentre os melhores lançamentos do primeiro semestre que eu separei aqui pra vocês foi Um Dia de Céu Noturno, tomo 2. Como eu já disse pra vocês antes, é a continuação de O Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon, que foi publicado aqui no Brasil pela Plataforma 21. Lá no mês de abril tinha saído o primeiro tomo desse segundo volume e depois, no mês de junho, foi publicado o segundo tomo. Então, pra quem leu, gostou, tá acompanhando a série, não teve que passar muito tempo aí esperando, que é uma coisa ótima. Pra quem ainda não começou a ler como eu, já fica esperto, porque de 2 livros a gente foi pra 4 dessa série. Então a gente vai ter aí uma longa jornada pela frente. Eu não sei se vão ter outros livros ou se acabou por aí, mas ao que parece, a Plataforma 21 tá trazendo tudo bem rápido. Então eu acho que, caso venha a ser lançado um novo livro, eles vão sim publicar logo pra gente não ter que ficar esperando. Enfim, gente, esses foram os 40 melhores lançamentos do primeiro semestre de 2023 que eu separei, ó, a dedo pra trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha, da minha seleção, tenham ficado interessados em ler a maioria, se não todos esses livros, tá? Porque isso significa que nós temos um gosto literário parecido, tá? Porque todos esses estão na minha wishlist. Os que não estão na wishlist são porque eu já tenho aqui em casa, seja que eu recebi ou que eu comprei. E é claro, se vocês já leram algum desses livros e gostaram bastante, comentem aqui embaixo pro pessoal que assistir já ficar sabendo, ó, que realmente é uma aposta certeira, tá bom? E é isso então, caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Me sigam também pelas redes sociais, todos os meus perfis estão linkados aqui embaixo pra vocês conseguirem me encontrar mais fácil. E também não esqueçam de, caso vocês pensem em adquirir algum desses livros na Amazon, Submarino, Shoptime, Americanos ou qualquer outro site de vendas, comprarem pelos meus links, porque vocês estarão me ajudando muito, patrocinando e apoiando meu trabalho aqui no YouTube. Não se preocupem que eu ganho uma comissão, mas vocês não gastam nada mais por isso. Então é uma ótima forma de ajudar o seu criador de conteúdo literário favorito. Eu espero que seja eu. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!